Por aqui, pastor Rony, da Igreja Universal do Reino de Deus, e eu trabalhei como oficial capelão na Polícia Militar do Maranhão, quase 20 anos. Cheguei ao posto de major, fazendo atividade de capelania. E nos últimos 5 anos, nós atuamos no programa UFP da Igreja Universal do Reino de Deus, programa este que foi criado em 27 de abril de 2018. Hoje ele contempla milhares de bispos, pastores, obreiros e voluntários da Igreja Universal, prestando assistência espiritual, social e avalorativa ao público das forças de segurança do nosso país. Primeiro eu vou falar um pouquinho da prestação de assistência espiritual. Primeiro, dizer que o alcance, o público-alvo, são todas as forças de segurança. As Forças Armadas, por ter quadro de capelães, o trabalho ele é feito em parceria ali com as capelanias. Mas nas forças de segurança pública, ele é feito com muito mais intensidade, até porque a grande maioria não tem os capelães institucionais. E essa atividade que é feita, que é prestada, esse assistencialismo pelos voluntários da Igreja Universal, este programa UFP Universal nas forças policiais, ele é feito de forma voluntária, totalmente gratuita, sem nenhum ônus para o Estado, sem ônus para os cofres públicos. Os voluntários são capacitados, já vou falar mais sobre isso, mas dizer que a atividade fim da igreja é o espiritual, é a atividade espiritual, é o anúncio da palavra de Deus, que está aqui nas minhas mãos, a Bíblia. E aí, o programa UFP, quando ele leva o assistencialismo espiritual para o público de segurança do país, não leva a placa da igreja, não leva a religião, leva somente a palavra de Deus, somente a assistência espiritual à luz da Bíblia, sem levar a liturgia da igreja, e sim a palavra de Deus, para o fortalecimento emocional e espiritual dos integrantes das forças de segurança, também extensivo às suas famílias. A este público, o programa foi criado para prestar assistência a este público. Como se dá essa assistência espiritual? Primeiro, dizer que ela respeita a liberdade religiosa dos integrantes das forças de segurança, nosso público-alvo. É óbvio, isso tem garantia constitucional. Todas as vezes que vamos fazer toda e qualquer atividade, é posto, primeiro, dizer às pessoas que elas não são obrigadas a participarem. Como que se dá isso na prática, no dia a dia? Só vou falar alguns exemplos. A Igreja Universal, ela cedeu todos os seus templos de forma gratuita para as forças de segurança fazer os seus eventos. As suas instruções técnicas, as suas formaturas, inclusive as polícias militares fazem muito isso, formaturas de valorização policial, as Forças Armadas também têm usado também os nossos templos para algum tipo de evento deles, reunir seu efetivo, porque nós temos os templos, grandes auditórios, com microfone, um sistema de som, telões, estacionamento para as viaturas institucionais, então é um facilitador. A Igreja Universal, ela cedeu de forma gratuita, basta que os comandantes, diretor ou gestores públicos da área combinam com os nossos pastores, ajustam os horários e usam de forma gratuita ali o nosso templo, os nossos templos, ok? E aí imaginemos que os comandantes, gestores, diretores, eles permitam que seja realizada antes das suas reuniões dentro dos nossos templos, ali um momento de reflexão. Nós chamamos de momento de reflexão à luz da Bíblia. Não há cunho religioso, não é porque está dentro da igreja que é um culto, de modo algum. O evento, ele é daquela força de segurança. Quando o pastor é convidado para fazer uma oração da proteção, para Deus abençoar essas pessoas, é lido um versículo da Bíblia muito breve, e ali o pastor não fica pregando muito tempo, é coisa de 5 minutos, ali muito breve, e ali ele ora por estas pessoas. E ao iniciar ele fala, olha, vamos fazer uma reflexão, os senhores e senhoras não são obrigados a participarem, pode se ausentar aqui, eu vou falar aqui 5 minutos, e depois fazer uma oração. É feito isto para que todos seja assegurado o seu direito constitucional de liberdade religiosa. Tem outro formato também que é feito, o nosso público de pastores e voluntários, eles se deslocam dos templos e vão até
as unidades de segurança próximas das nossas igrejas, por esse Brasil afora, e ali, quando vai se fazer atividade, aliás, lá no começo do programa UFP, nós enviamos ofícios, documentos, em outros locais falamos pessoalmente com os comandantes gerais das polícias, corpos de bombeiros, os delegados gerais das polícias civil, superintendentes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, comandantes de guardas municipais, oficiais generais e também oficiais superiores de comandos militares e de unidades militares das Forças Armadas. Apresentamos a nossa intenção, a nossa proposta de programa de assistência, e foi ali ajustado, acordado entre as mais altas autoridades. Queríamos fazer esse trabalho. Tudo foi feito, em alguns lugares enviamos ofício, em outros fizemos de forma verbal, de maneira que explicamos todo o nosso trabalho. E a prática do dia a dia foi mostrando a nossa intenção, que é cuidar, que é ajudar essas pessoas. A igreja, como instituição religiosa, ela está fazendo o seu papel de prestar assistência à sociedade, que são os militares e as forças de segurança, os policiais de um modo geral. É obrigação da igreja. Quando alguém pergunta por que a igreja está fazendo isso, está fazendo a sua obrigação, a prestação de assistência religiosa, que também é uma obrigação e uma garantia constitucional das pessoas, ter direito a culto, ter o direito ao culto. Principalmente nessa área de segurança, as pessoas têm horários restritos, trabalham em locais restritos em alguns casos. Então, quando a igreja vai até as unidades de segurança, é um facilitador, ok? E também nas unidades de segurança, para não prejudicar a demanda de trabalho, o assistencialismo é feito no máximo em 5 minutos, na hora que os profissionais dessa área de segurança ingressam para o trabalho, tem ali aquele momento de pré-eleição, inclusive com os seus gestores, comandantes, diretores, aquele momento bem breve, o pastor lê um versículo da Bíblia e faz a oração para que Deus abençoe o dia de trabalho e a família dessas pessoas. E óbvio, todos nós nos colocamos à disposição para um atendimento pastoral, para uma orientação, caso queira, sobre família, sobre relacionamento e assim sucessivamente. É a prestação de assistência espiritual, sem nem um viés de religião, sem levar a placa da igreja. Não falamos da igreja. O programa UFP, ele é um programa da Igreja Universal, mas não levamos a Igreja Universal para as forças de segurança. Levamos somente a palavra de Deus, o assistencialismo espiritual. Inclusive, quando nós também fazemos uma doação de Bíblias, que os nossos membros da igreja doam essa Bíblia, ela é uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que tem um custo, e ela é doada de forma gratuita para os profissionais da área de segurança, inclusive é possibilitado o questionamento se ela aceita ou não a literatura, a Bíblia, se ela quer receber, e nós doamos. Aliás, já doamos quase 100 mil Bíblias dessas aqui para os profissionais desses últimos quase 5 anos de programa UFP. Quase 100 mil Bíblias, uma quantidade muito grande, mas todas as vezes nós perguntamos se as pessoas aceitam. Sobremaneira, quando nós doamos também uma literatura da igreja, como esta literatura, que tem os autores Renata e Cristiane Cardoso, escrevem sobre casamento, que o tema aqui é casamento blindado, que fala sobre família, construção de família, relacionamento de família, uma literatura que ajuda qualquer ser humano. Quando nós doamos, sobremaneira é perguntado se esse profissional de segurança aceita essa literatura. E muitas das vezes, quando nós participamos de eventos das forças de segurança, colocamos ali um stand, uma mesa de literatura, nós não entregamos nas mãos, nós só falamos que as literaturas estão doadas para que os profissionais recebam de forma voluntária, vá lá retirar. Olha, essa literatura da mesa estão doadas para vocês lerem, levar para suas casas, para o seu trabalho, ou se não para a sua família, ou para um colega. Sobremaneira, essa literatura também, que tem um título muito sugestivo, que é Como Vencer as Guerras pela Fé, uma literatura que tem a base bíblica do começo ao fim, também é doada desta mesma forma, possibilitando sempre que as pessoas queiram ou não aceitar esta literatura. Este é um formato de trabalho espiritual, e muitas das vezes nós somos convidados a ministrar uma palestra mais no campo, falando um pouco mais de relacionamento, de casamento e assim sucessivamente, um tema mais focado em problemas do dia a dia dos profissionais.
todas essas nossas assistência que prestamos, elas são sempre à luz da Bíblia, o tempo todo, porque é a prestação de assistência espiritual, que é a atividade fim do programa UFP, ok? Quando nós fazemos a prestação de assistência social, são justamente nesses eventos, tanto dentro da igreja, quando as forças de segurança usam os nossos espaços, bem como os eventos em quartéis, ou se não, em qualquer unidade de segurança, de qualquer força de segurança. Muitas das vezes nós doamos um café para o público de segurança, e muitas das vezes para um público grande, 50, 100, 500, até 1000 pessoas, nós doamos um café, ofertamos ali, doamos um café para os eventos. Isto é uma forma de valorizar esses profissionais, fazer essa prestação, essa doação do assistencialismo social. Muitas das vezes, um período curto que algum está passando por uma luta pessoal, nós doamos ali cestas de alimento, vamos levar nas casas, é perguntado, ajustado com os departamentos de comunicação, relações públicas das próprias instituições, e é feito esse tipo de comunicação para que a pessoa não se sinta constrangida, e levamos um alimento temporal quando alguém está passando um momento de dificuldade, sobremaneira uma doação de sangue quando alguém está doente. Fazemos muitas visitas hospitalares quando essas pessoas estão internadas, hospitalizadas, a visita pastoral, que também é uma garantia constitucional, para orar por essas pessoas, pelos familiares. Fazemos um grande número de celebrações, também funerais, quando profissionais da área de segurança perdem a vida, falecem, seja em causas naturais ou se não, em ato de serviço. Os nossos pastores pelo Brasil afora e também fora do país vão lá fazer a celebração fúnebre, porque somos convidados a fazer. É o papel da igreja, é o papel do pastor, e fazemos isso. Então, a igreja, ela se colocou à disposição e ela capacitou um público grande, tanto de bispos, pastores e voluntários, para fazer essa prestação de assistência, atividades de capelania. Porém, não somos capelães, somos voluntários. A atividade é de capelania porque tem foco no público de segurança, e essa atividade é de capelania. Mas, por falta de recursos humanos, de capelães institucionais, nós fazemos essa atividade de forma voluntária. Inclusive, tem aqui um folder nas minhas mãos, Programa de Assistência Espiritual, Social e de Valorização Humana, aqui o logo do nosso trabalho, e aqui tem o mínimo aqui de informações, algumas fotos de eventos, e aqui fala um pouquinho a nossa missão e a nossa visão desse trabalho, né? E fala um pouquinho do nosso programa. Se também vocês quiserem acompanhar as nossas redes sociais, tanto no Facebook, como também no Instagram, e no canal do YouTube, é UFP_Universal. Você pode ir lá acompanhar, e tem lá fotos, vídeos do nosso trabalho, da prestação de assistência. Senhores e senhoras que estão nos acompanhando, estão assistindo esta fala minha, falando um pouquinho da metodologia do programa UFP. Por falar em metodologia, aqui está nas minhas mãos o manual de capacitação para os nossos voluntários. Aqui nós falamos dos fundamentos bíblicos de atividade de capelania, nós falamos um pouquinho do conceito histórico de atividade de capelania na história da humanidade, falamos um pouquinho da legislação brasileira que permite atividade de capelania em órgãos públicos, e depois nós falamos da criação do programa UFP e também a prática do dia a dia, como fazer a prestação de assistência, tanto a espiritual, como a social, como a valorização humana. Inclusive falamos também no nosso manual de capacitação o que pode ser público, de que forma dar publicidade às nossas ações, fotos e vídeo, ajustado com o poder público, com os comandantes, para a gente divulgar as fotos e os vídeos. É tudo conversado, é tudo ajustado, nada é imposto, tudo é acordado para a gente fazer a nossa divulgação. Os nossos voluntários, uma vez que são chamados no corpo da igreja para integrar ao programa UFP, eles passam por uma entrevista, uma seleção, depois uma capacitação, que é esta apostila de capacitação, para que eles possam entender, conhecer o trabalho, a metodologia, o que fazer, o que não podem fazer
com o público de segurança em locais públicos, porque a maioria da prestação de assistência são em locais públicos, e quando ela é feita dentro dos templos, o evento também é público, só está usando um templo da Universal, mas o evento é das forças de segurança. Ok? Então, falamos um pouquinho como o que é o programa, de que forma que é prestada, a prestação de assistência, tanto a espiritual como também a social. Vamos falar um pouquinho do valor ativo. Óbvio que tudo isso que falamos está inserido o valor ativo. Uma vez que um comandante de uma unidade de segurança, vamos imaginar um comandante de um batalhão da Polícia Militar que comanda centenas de homens, ele usa o espaço da igreja para fazer um evento, um treinamento, uma palestra técnica, uma capacitação para a sua tropa. Só o fato de usar um templo, só o fato de usar um templo com bons espaços, poltronas, aconchegante, microfone, ar-condicionado, estacionamento seguro, fechado para as viaturas, já deu ali aquele apoio de valorização para essas pessoas. Mas também, quando doamos o café, o programa UFP doa um café para essas pessoas, muitos estão vindo em ato de serviço, outros até de folga para essa palestra, dos seus comandos, diretores, gestores, e o programa UFP faz a doação de um café, de um alimento, também está valorizando essas pessoas, algo que não é muito comum a sociedade fazer. Mas tem um evento, tem um calendário anual que a igreja instituiu através do programa UFP para fazer um grande evento de valorização. Como que se dá isso? Aproveitamos uma data, somente lá o Dia do Soldado, na semana do Dia dos Soldados, aproveitamos um domingo, antes ou depois, e convocamos todas as forças de segurança, Forças Armadas e as forças policiais, as forças de segurança pública, de um modo geral, órgãos também de justiça, para que venham aos templos, no culto de domingo, diante do povo da igreja, diante do público da igreja, para que o pastor coloque os integrantes das forças de segurança no altar da igreja, ou se não, diante do povo, celebre o culto com foco neste público de segurança. É um calendário uma vez por ano. O culto da igreja é voltado para estas pessoas, para o público de segurança. E nós levamos o povo da igreja a orar junto com o pastor pelas forças de segurança e suas famílias. É um culto dedicado aos integrantes das forças de segurança. E neste culto, além de levar milhões de pessoas que são o público da igreja, que estão no culto, é um calendário em todos os templos, no domingo, no mesmo horário, o culto principal da igreja, um grande evento de valorização, diante da sociedade, que são os membros da igreja, todo o público junto com os pastores orarem pelo público de segurança. E eles vêm da forma que quiserem, muitos inclusive vêm com a liberação dos seus comandantes, gestores e diretores, identificados, fardados, porque ali a igreja convida para diplomá-los. Nós damos inclusive um diploma de condecoração dos heróis de segurança. É uma forma que a igreja encontrou de honrar essas pessoas, porque eles fazem aí o juramento de defender a sociedade, defender a pátria, inclusive com o sacrifício da própria vida. Então a igreja, como instituição, através do programa UFP, condecora, honra essas pessoas. Óbvio, não é uma medalha, é um simples diploma, mas diante da sociedade, milhões de pessoas, um calendário, o mesmo horário, todo o país. São centenas e milhares de profissionais de segurança que têm vindo nesse evento de valorização e são honrados, condecorados, além de receber a oração, por todo o público da igreja, só não os pastores, e são também condecorados e honrados, e no dia também tomam um café com o público, com os integrantes do programa UFP. É uma forma de valorização, valorizar este público, focar o nosso olhar, focar um coração, o abraço da igreja, o abraço dos integrantes do programa UFP para este público que lida com os contrastes sociais da sociedade todos os dias. Todo e qualquer problema da sociedade, quem lida com esses problemas são o público de segurança, do começo ao fim, porque o policial de rua é o primeiro a se deparar, depois as polícias judiciárias, que são as polícias civil e federal, vão fazer os seus inquéritos, as polícias técnico-científicas, que a maioria, as polícias periciais vão entrar
para fazer a sua experiência, sobremaneira o Ministério Público para fazer a denúncia, o Judiciário para julgar, ou seja, toda a justiça criminal inserida nesse contexto, com os problemas sociais. E a Igreja, como instituição que cuida da espiritualidade da nação, das pessoas, da sociedade, ela tem obrigação também de ajudar esse público que lida com os contrastes sociais e, quer queira ou quer não, acaba vendo muitos problemas, lidando com esses problemas, com o estresse da sociedade no dia a dia. E a Igreja faz esse papel de levar o assistencialismo espiritual, o social e o valorativo. Eu digo sempre que a prestação de assistência espiritual, justamente por não ter cunho religioso, e sim o fortalecimento da fé, uma fé genuína, à luz da palavra de Deus, ela fortalece o emocional das pessoas para que tenham mais domínio próprio, inclusive nas suas ações. Este é o papel do programa UFP. Terei outras oportunidades de falar mais, e também os meus colegas, pastores, bispos e pastores da igreja, mas eu creio que nessa oportunidade falamos um pouquinho aqui da metodologia, o formato de trabalho, o formato de prestação de assistência do programa UFP, junto ao público das forças de segurança e também às suas famílias. Um forte abraço e até uma próxima.